Essa é uma questão que vai envolver um conceito, né? Ela foi de 2016. É um conceito que não é muito discutido no ensino médio, mas caiu, tá? Então, eu acho que vale a pena discutir, pelo menos para vocês terem noção o que que é. É o chamado, a chamada polarização da onda, né? Então, eu vou ler aqui o enunciado para a gente poder discutir, ó. Nas rodovias é comum motoristas terem a visão ofuscada ao receberem a luz refletida na água, empoçada no asfalto. Sabe-se que essa luz adquire polarização horizontal. Então, quer dizer, ele está dizendo, né, que essa luz, quando bate na poça d'água e reflete, ela adquire polarização horizontal. Mas o que é esse negócio de polarização horizontal, né? Acho que vocês nunca ouviram falar sobre isso, né? A gente vai discutir exatamente esse conceito nessa questão. Então, para solucionar esse problema, há a possibilidade do motorista utilizar óculos de lente constituídas por filtros polarizadores, né? As linhas nas lentes dos óculos representam o eixo de polarização dessas lentes, né? Quais são as lentes que solucionam o problema descrito? Então, repare, a luz tem polarização, né? E as lentes dos óculos também têm essa característica, que é também uma polarização. Então, o que é essa tal da polarização? O que acontece, pessoal? Acontece o seguinte, as ondas elas têm essa característica. No caso das ondas eletromagnéticas, o que a gente tem na onda eletromagnética? A gente tem campos elétricos e magnéticos que oscilam com o tempo. E, na verdade, um não sobrevive sem o outro. Isso tem a ver com a lei da indução, porque variação de campo magnético gera campo elétrico e vice-versa, né? A chamada lei da indução, né? A lei de Lenz, tá certo? Então, isso acaba gerando. Essa lei é extremamente importante para explicar do porquê que as ondas eletromagnéticas existem. Então, você tem um campo elétrico oscilando aqui em vermelho, na vertical, no plano Z, no eixo Z, enquanto que no eixo X você tem um campo magnético oscilando. Esses dois caras eles oscilam com o tempo, né? O que é a polarização da luz? É o plano, a polarização da luz vai ser o plano de vibração desse campo elétrico, por definição. É a direção que esse campo elétrico vai estar vibrando, né? Tá certo? No caso aqui, essa direção está ao longo do eixo Z. A polarização é uma polarização linear, que a gente chama. Essa polarização está ao longo do eixo Z. O campo elétrico está subindo e descendo ao longo do eixo Z. Tá certo? Então, assim, a polarização é uma característica vetorial da luz, né? A luz, quando você vai estudar a luz de forma mais profunda, não tem como você descartar a natureza vetorial da luz. A luz é, uma, é, uma, é um ente físico, né, que tem uma característica vetorial. Então, o que acontece aqui? Aqui a gente tem o que é o tal do polarizador. Isso aqui é muito interessante, é o chamado filtro polarizador. Aqui, no fundo, a gente tem uma tela de LCD. Né? O que é LCD? É o chamado Liquid Crystal Display, né? O mostrador de cristal líquido. O que acontece? Quando a luz atravessa esse mostrador de cristal líquido, ela adquire uma polarização linear, tá certo? O cristal líquido tem esse poder. Quando a luz atravessa um cristal líquido, esse cristal líquido, se a luz não for polarizada, né, nem toda luz é polarizada. Por exemplo, a luz do Sol, ela não tem uma direção de polarização bem definida. A luz do Sol, o vetor de polarização, ela está girando para todos os lados. Não tem, né? Agora, se essa luz do Sol atravessar, por exemplo, um display de LCD, ela fica polarizada. E nesse caso aí, ela vai adquirir uma polarização vertical. E o que está acontecendo aqui? Ele está girando esse filtro polarizador, que também pode ser feito de cristal líquido também, né? E o que acontece? O que a gente está vendo aqui? Ó? Em alguns momentos está passando luz e em outros momentos não passa luz, né? E o que acontece? O filtro polarizador, ele também tem um eixo, né, de polarização. Bem, o que está acontecendo aqui? Quando a gente está girando esse filtro, automaticamente a gente está girando esse eixo de polarização do filtro, né? Porque o filtro tem o seu próprio eixo de polarização, né?
tá certo? E o que vai acontecer? Ao girar esse filtro, você acaba mudando a direção desse eixo de polarização em relação ao eixo da polarização da luz. Por exemplo, quando ele está nessa posição aqui, ó, em que fica tudo claro, é a situação em que o eixo do polarizador e o eixo da polarização da luz estão alinhados. E quando esses eixos formam um ângulo de 90 graus, que é quando esse eixo do polarizador fica na horizontal, ele bloqueia toda a luz, né? A moral da história é que o filtro, com base nisso, né, é que o filtro do polarizador só vai deixar passar luz, né, que tiver no mesmo sentido, cuja polarização tiver no mesmo sentido do seu eixo, né? Quando você está girando aos pouquinhos, repare que vai escurecendo aos poucos. Por quê? Porque quando você vai girando, você vai sempre ter uma projeção do vetor polarização na direção do eixo do polarizador, né? Quando é que você deixa de ter projeção? Projeção zero é quando o ângulo entre eles fica 90, né? Aí você não vai ter projeção nenhuma, né? Tá certo? Você pode projetar usando seno e cosseno, fazendo aquela história toda de projeção de vetores, né? Quando esses ângulos formarem 90, você não vai conseguir ter mais projeção nenhuma. Então, o objetivo dele, nesse problema, é barrar essa luz refletida, né? Isso é muito usado em óculos, por exemplo, em lentes, tá certo? Reparem só, aqui, por exemplo, você tem uma imagem sem o polarizador e uma imagem com o polarizador. Você, ao usar o polarizador, você consegue barrar uma parte dessa luz refletida aí com determinada polarização. É só você orientar o eixo do seu polarizador para cancelar um pouco, para barrar um pouco dessa luz com essa certa polarização. Então, o que a gente vai querer é o seguinte: a gente vai querer barrar essa luz, no caso do probleminha lá do Enem, a gente vai querer barrar toda a luz que for polarizada horizontalmente, tá certo? Então, se a gente quer barrar toda a luz que é barrada horizontalmente, qual vai ter que ser, então, a orientação do eixo, das linhas dos óculos aí? Repare que ele fala que, no problema, que as linhas das lentes vão representar o eixo da polarização das lentes. Então, o que acontece? A gente tem aqui, no nosso caso, a polarização é essa aqui, ó, é horizontal. Ele está falando no problema. A polarização horizontal, né? Tá certo? Então, qual óculos a gente vai usar para barrar aí? Vai ter que ser as linhas verticais, né? Vai ter que ser essa aqui, né? Então, a resposta, a letra, vai ser a polarização ali, né? Vai ser a letra A.